Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver a criação de algumas pedras para esse fundo do mar, que é o nosso cenário do nosso projeto de peixinho, ok? O que eu vou fazer agora é para aprender a criar o hábito de sempre versionar a nossa cena, versionar no sentido de que a gente vai criar várias versões. No caso, a gente tem essa cena que é o fundo do mar 00, a gente vai criar fundo do mar 01 só para que a gente acostume com isso. Então, vem aqui em File, Save CNS. Aí ele vai perguntar qual o nome que a gente quer. Eu sempre seleciono esse carinha e eu incremento aqui um número nele. Então, no caso ele vem como fundo do mar 01, ok? E o que eu vou criar aqui agora vai ser umas pedrinhas. As pedrinhas não tem muito mistério. A gente pode criar pedrinhas com cubos. Então, no caso, a gente pode vir aqui selecionar o nosso cubo e pedir um pouco mais de subdivisões nele. No caso, sei lá, 3 ou 4 aqui, uma coisa nesse sentido. A gente também pode pegar aquela ferramenta de escultura, que é essa daqui, e habilitar nela aqui dois cliques as opções para saber. E habilita aqui com um pincel bem menor, é claro, né, porque a gente estava modelando lá no nosso objeto final ali, que era o nosso plano. Vem aqui no Smooth e clica nele assim, ó. Ele vai suavizar um pouquinho as nossas bordas aqui, né? Então, tendo isso, a gente pode pegar também alguns vértices, arrastar alguns vértices com o Soft Selection, lembrando que eu selecionei um vértice, cliquei e segurei o B e arrastei na tela para ele pegar assim uma região um pouco mais suavizando aqui, tá? Então, não tem muito mistério, as pedrinhas elas são feitas bem assim mesmo, não tem muito problema com isso não. Vocês podem pegar e colocar assim uma divisão assim, não uma divisão, mas um detalhezinho, um vértice ou outro que puxa mais, tá? Não se sintam limitados. A ideia do 3D é vocês terem a possibilidade de é, explorar o aspecto artístico mesmo. Então, fiquem muito à vontade de tentar pegar o que vocês quiserem. Assim, ó, dá uma mexidinha, olha lá. Já deu um aspecto de uma pedra ali, mais ou menos, tá? Então, essa daqui é uma primeira pedra. Vou criar uma outra pedra, por exemplo, de uma esfera. Aí, uma outra esfera que a gente vem com ela e puxa aqui alguns vértices, seleciona uma galerinha, faz assim uma pedra mais redondinha desse jeito, mais achatada aqui na frente, tá? Então, vamos dizer, olha, uma pedra esculpida no mar que ficou, sei lá, uma água batendo e ela ficou redondinha. Então, vamos dizer que essa aqui é uma pedra. Aqui a gente vai criar alguns grupos de pedras. Então, só para a gente não perder muito tempo, é, vamos fazer essas esculturinhas assim de pedra. Podemos também, por exemplo, iniciar. hum, vamos ver o que a gente cria aqui de pedrinhas. Não sei se tem alguma outra. Aqui, ó, por exemplo, vamos utilizar o Platonic Solids, por exemplo. Isso aqui é interessante, porque ele vai perguntar para a gente, olha, qual que você quer? Você quer um dodecaedro, isocaedro, octaedro, tetra, não sei qual das quantas. Então, todos esses carinhos da matemática aqui estão a nosso favor. Se a gente aplica, olha, ele cria para a gente uma coisa estranha. Você pode pegar essa coisa estranha aqui e pedir um smooth nela. Vamos pedir aqui, ó, esse aqui é o smooth. Ele vai criar uma coisa assim esquisita, mas como a gente quer uns polígonos estranhos para a gente poder mexer neles e eles dar umas pontas diferentes na questão das nossas pedras, lembrando que eu estou sempre clicando com o botão direito e pedindo aqui Edge, Face, Vértice. Vocês vão ver que isso daqui é super rápido para a gente trabalhar. Então estou sempre pedindo aqui Vertex, né? E eu tiro aqui, por exemplo, o nosso Soft Selection através do B ou acrescento no caso, e aqui vocês façam assim, ó, faz com que uma pedra ela tenha uma diferencial aqui entre um vértice e o outro, para que fique com um vértice puxadinho aqui e outro ali, e uma parte um pouco mais reta e tal. Então, não tem muito mistério. Eu vou fazer mais umas duas ou três dessas aqui, por exemplo, e a gente vai ter pedras à vontade para colocar no nos nossos objetos. Então, vamos criar, por exemplo, a partir dessa esfera aqui mesmo. Ó. Duplica ela e cria assim umas pontinhas nela. Assim, ó, aumenta aqui o raio, tá? Cria uma pontinha aqui, uma outra pontinha ali. É,
puxa bem maior aqui, uma seleção maior. Opa, desculpa. Uma seleção maior aqui para esse lado. E aí, olha, ela já dá uma diferença bem grande da outra pedrinha que a gente tinha, só desse pequeno modificação que a gente deu, olha lá. Essa pedra já não é mais igual àquela, tá? Então, não tem muito mistério. Eu vou usar essas 4 pedras aqui, vocês vão ver que vai dar para acrescentar bastante coisinha no nosso cenário. A princípio, eu vou fazer a nomenclatura dessas pedras para que a gente não se perca. Então, no caso aqui, essa é a pedra, pedra A, gel. Essa segunda, eu posso copiar esse nome aqui e colar na segunda. Pedra B, eu renomei somente aqui o B. Essa aqui é a pedra C. Ok? Essa aqui é a pedra D. Então vamos usar essas pedras só para acrescentar aqui no nosso cenário. Vamos dizer que eu quero algumas cópias delas. Então vamos dizer que eu pego aqui agora a pedra A, dou um copy dela, arrasto aqui para o ladinho, ok? Espalho ela aqui, ó, aumento um pouco o tamanho dela, rotaciono, porque agora a gente vai tentar fazer uma randomização dessas pedras para que elas fiquem... Randomização, para quem não sabe o que esse nome quer dizer, é uma variação, ok? Então a gente vai fazendo assim, ó, que as pedras vão se acumulando ali e a gente, ao rotacionar elas, vai dar uma impressão de que elas não são a mesma. Ah, esse é o truque, viu? Olha lá que legal. O pessoal coloca um monte de pedra aqui, mas na verdade é uma só. Exatamente, Danilo. Você é muito inteligente de ter pensado nisso. Ao invés de criar 1000 pedras diferentes, a gente vai criar uma mesma só. Eu vou diminuir esse painel para aumentar a visualização que a gente tem aqui. Aumenta um pouquinho esse carinha. Coloca uma outra cópia dele aqui pequenininha, bem aqui. Vamos dizer que eu quero uma outra cópia dele aqui. Rotaciona ele aqui, ó. Põe ela pequenininha ali no meio da nossa montanha. Isso, tá lá uma pedrinha. Vamos pôr uma outra bem pequenininha aqui do lado dela. E aí, ó, não tem muito mistério. Para quem já entendeu o que eu estou fazendo aqui, pode passar para o próximo vídeo, ou então passa para o final desse vídeo que eu vou mostrar como finalizar colocando todas essas pedras em grupos, ok? Para que fique legal aqui o nosso cenário. Essa daqui eu também vou dar uma duplicada nela, colocá-la aqui bem no ladinho um pouquinho menor. E assim vocês estão vendo que dá para a gente fazer uma variação grande no nosso cenário através dessas pedrinhas que são a mesma, mas que se a gente colocar elas assim bem randômicas, a gente já vai ter uma boa ideia de que as pedrinhas não parecem que são as mesmas, né? Olha lá, já parece que tem um bolinho de pedrinha aqui, outro lá, aqui também, e aí a gente vai aumentando. Olha, eu só usei vários do A e do B ainda. Vamos usar as outras, por exemplo, o C. Vou duplicar ela aqui, colocar um grupinho dela aqui, ó. Eu apertei F, na verdade eu apertei F, ele focalizou na nossa pedrinha. Então por isso que a câmera deu aquele zoom tão fácil ali para mim chegar na minha pedrinha tão fácil, ok? Na verdade é porque eu apertei F. É bom explicar porque às vezes a gente faz os nossos atalhos e a gente faz muito rápido e não percebe que usou um atalho. E para a gente que está aprendendo agora é super importante a gente conhecer tudo isso que está acontecendo, senão a gente se perde, né? Não sabe direito o que está acontecendo. Eu estou usando as letras do teclado para mudar aqui de translação, rotação, scale, ok? Então, aqui fica ao gosto do artista espalhar essa quantidade de pedrinhas. Eu vou dar um pause rapidamente aqui para não ficar muito chato. Vou dar um pause e volto com a criação de todas essas pedras que eu já vou criar agora como um passe de mágica, hein? Olha só. Tcharam! Muito bem, pessoal. Agora que a gente conseguiu fazer todas essas pedras sem passar o tempo, a gente pode desconsiderar o tempo como uma variável no universo. Muito bem, sem piadinhas. O que eu fiz foi distribuir todas essas pedras aqui
em torno desse cenário. Não foram muitas assim igual a gente tinha visto. Só para dar uma dica para vocês, assim, ó, a gente pode, na hora de visualizar um objeto na tela ou não, a gente tem algumas coisas muito interessantes que a gente pode aprender aqui já por agora no nosso curso de modelagem. Olha, se você selecionar o objeto, você pode pedir ele aqui, ó, nessas opções dele aqui, ó, Visibility On ou Off. Tá vendo? Você pode escrever aqui Off ou então simplesmente entrar como 0 e apertar Enter. Ele vai dar um Visibility Off. Olha, ele não some, ele está aqui ainda, ele só não está visível. Ele fica meio que cinzinha, transparente assim, ó. Não é cinza transparente, mas um cinza em vez do branco, né? Se eu quiser voltar com ele, eu posso vir aqui e escrever On ou então escrever ele já vai habilitar novamente. Só para dar uma dica para vocês, o Ctrl H é o atalho para o hide, né? Então, Ctrl H de um objeto, ele dá um hide no objeto. Ctrl Shift H, ele volta com o objeto, que ele foi o último que ele deu o hide, né? O último que ele escondeu. Onde que isso está? Se você selecionar o objeto e for lá no nosso menu, ele está aqui em Display. Opa, onde que ele está? Na Edit. Olha, tá vendo? Faz tanto tempo que eu não sei no menu. Vamos procurar onde está no menu, hein? Display Show. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Display Hide, Hide Selection. É esse daqui. É o mesmo que o Ctrl H, ou então Shift H, ele volta com o cara que estava selecionado. Mas eu tenho que selecionar ele aqui, ó. Ctrl H. Aí ele volta. Ok? Ele está aqui nesse Display, Show e Hide. Ok? A gente nunca usa esse carinha aqui porque é sempre muito difícil de ir no menu. Você vai no Ctrl H, o Ctrl Shift H, ele volta o último que estava em Hide. Ou então seleciona ele Shift H, ele vai mudar simplesmente esse parâmetro aqui, que é o do Visibility. Ok? E o Visibility, lembrando, você pode escrever Off, ele vai dar um hide, ou então você pode escrever On, ou então entrar com o valor 1 ou 0, ele funciona, ok? Isso aí é só um parêntese para a gente mostrar ou não. Então, olha, dou um hide no meu plano, vocês viram ali como que está nossas pedrinhas, não precisa de mais pedrinhas do que isso. Se vocês quiserem ver com o chão, ele está aqui. O que eu estou planejando fazer é a disponibilidade dessas pedrinhas, é que eu pensei em fazer o nosso peixinho vindo ali, nadar um pouquinho, ok? Depois a câmera que a gente vai fazer animada, ela vira para lá e o peixinho vai nadando para lá. Então, antes de finalizar esse cenário, que é o estático que a gente vai acrescentar alguns objetos aqui, se a gente quiser, se achar necessidade, a gente cria esses objetos. E o que eu, antes de tudo, eu vou pegar todos esses objetos de pedra, que eles estão aqui, vários deles, seleciona todos assim, do primeiro até o último com o Shift na nossa Outliner, nesse painel de Outliner, e aperta aqui Ctrl G, ele vai criar um grupo. Tá? Esse grupo eu vou chamar ele de Pedras Gel Group, ok? Então, isso daqui ficou bem claro para a gente que esses daqui são as nossas geometrias. Olha, dá até para mover eles todos se eu quiser. E dou um Ctrl Z, é claro. E eles estão ali todos num lugar, para mim, estático. Se eu quiser depois não ver a minha grade, lembre que eu tenho um atalhozinho aqui para não mostrar a grade, que é a mesma coisa daqui, Display Grid. Okay? Pode, às vezes, facilitar a gente na hora de trabalhar, não mostrar a nossa grade. Eu gosto de deixar sempre on, porque eu já me acostumei com ela. Eu posso vir aqui no Display Grid, deixar ele on ou off só para o painel, ou então Display Grid aqui para todos os painéis, tá? Então, só essa é a dica. Cria os grupos, cria as nossas pedrinhas e tá aí mais uma parte da nossa modelagem de cenário. Valeu!